Olá, bom dia. Hoje é 19/4/2025, 19 de abril de 2025. Antigo Testamento, parte 2521. Estou aqui para a honra e a glória de Deus, para a honra e a glória de Deus sobre o lúcido. Para ler essas escrituras sagradas, eu estou muito fazendo esses vídeos hoje dedicado por causa de quê? Porque eu quero mostrar a dedicação, a ordem da essência, a prontidão, o exemplo daqueles homens. O exemplo do rei Davi ofertando, ajudando o próprio filho a fazer o templo, o exemplo do povo, dos príncipes. Às vezes tem pai que não ajuda os filhos, tem filho que não ajuda os pais. E a gente vê aqui o próprio pai ajudando o filho. Tem pai que não ajuda o filho, não. Tem mãe também que não ajuda. Às vezes porque não tem condição, porque não pode. Mas às vezes porque não quer. E tem filho que às vezes não ajuda o pai e a mãe porque não tem condição. Mas às vezes porque não quer. Às vezes tem pessoas que podem ajudar outras pessoas, igrejas, ministérios, mas não ajuda porque não pode, outros porque não quer. Tem gente que não dizima porque não tem como dizimar, porque não tem um emprego, porque não tem um dinheiro. Tem gente que dizima porque tem um dinheiro, porque tem condição para dizimar. Aí já tem gente que não dizima e não oferta porque não quer. Entendeu? É aquela coisa, a gente tem que querer, tem que crer e querer as coisas de Deus. Então, o povo, o exemplo do rei, ofertando, ajudando o filho a fazer o templo, o exemplo do povo, dos príncipes. Tem gente que quer mais seguir os exemplos mal, a vontade do diabo, do que a vontade de Deus. Aí, quer ter saúde, quer ter paz, quer ter alegria, quer ser salvo. Quer que a família esteja bem. Então, 2 Crônica 29, versículo 21. Então Deus ele quer nos salvar, ele não quer nos rejeitar para sempre não, mas tem que crer, ter fé e seguir os ensinamentos. Então, se você for um líder bom, se você for um pai que ensina o seu filho o que é bom, o que é certo, se você for uma mãe que ensina o seu filho o que é bom, o que é certo, o pai e a mãe é o líder da casa, né? Se você for um líder ministerial de igreja, de ministério de igreja, que ensina o que é bom, o que é certo, que crê na vontade do Senhor e quer fazer a vontade do Senhor, e quer que o seu povo que você pastoreia faça a vontade do Senhor, então vai acontecer isso. Mas por outro lado, se você não for assim, vai acontecer o contrário. Você entendeu as coisas? A lógica. Então é assim, se você for um líder, sei lá, no sentido de cidade, de estado, de nação, pode acontecer coisas boas. Então, 2 Crônica 29, versículo 21. E ao outro dia sacrificar ao Senhor sacrifícios e oferecer holocausto ao Senhor 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações, e sacrifícios em abundância por todo Israel. E comer e beberam naquele dia perante ao Senhor com grande gozo. E segunda vez fizeram o rei, fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por guia e a Zadok por sacerdote. Foi o que eles fizeram. E ao outro dia sacrificaram ao Senhor sacrifício e ofereceram holocausto ao Senhor 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros, com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo Israel. Olha o que eles fizeram. Comer e beber. Comeram lá carne, gado, ovelha. Beberam vinho, porque naquela época eles bebiam bastante vinho, o povo. Perante ao Senhor, com grande gozo. Gozo significa alegria, com grande alegria. E, segunda vez, fizeram o rei a Salomão. Já tinha feito ele rei uma vez, fizeram outra vez rei. 2 vezes ele foi ungido rei. Para poder bem ficar confirmado mesmo. Salomão, filho de Davi, ungiram ao Senhor por guia. Ungiram ele por guia. Por que o Salomão tinha sabedoria? Por que ele escreveu Provérbios, Cantares e Eclesiastes, segundo a Bíblia? Porque ele era um guia, foi ungido como guia. E a Zadok por sacerdote. Olha só que coisa importante.
Então eles fizeram tudo isso, ó, as ofertas. Toda vez que você oferta 5, 10, 2, 1, 50, 10, o valor que você pode ter certeza, está ajudando a obra de Deus. Se você está ajudando a obra de Deus, Deus vai te ajudar.